Hoje eu vou explicar para vocês como se instala o nosso produto e também algumas coisas que possam acontecer com o produto se ele for mal instalado e como vocês fazem para resolver esse problema. Primeiro eu gostaria de falar da altura do equipamento, né? Então é um equipamento que ele tem uma altura correta a ser instalada, né? O VC300 e o VC400, que é a nossa linha comercial leve, tem que ser instalado entre 2,20 m a 2,5 m de altura, do centro do motor a medida até o chão. Então, todos os nossos equipamentos, quando nós vamos falar em altura, sempre do centro do motor dianteiro até o chão, tá? O VC500 é entre 2,5 m e 3 metros de altura. O VC Turbo, entre 3 metros e 3,5 metros de altura. Esse é o VC Turbo, ok? Então, vocês respeitando a altura do equipamento, vocês não vão ter problema nenhum com o equipamento. Se você instalar esse equipamento abaixo, a 2 metros, por exemplo, de altura, você vai ter problema porque você corre o risco de molhar as pessoas, você corre o risco de molhar o chão. Se você instalar a 3 metros de altura um equipamento, um VC300, que a medida dele máxima é 2,5 metros, você vai ter problema porque você vai refrescar o ambiente a 3 metros de altura e você não vai atingir a temperatura ideal onde estão as pessoas. Por isso que tem que ser respeitado realmente a altura do nosso equipamento. Ok? Então, muito fácil de instalar. O equipamento, ele já chega até o consumidor já em produto pronto. Necessita de um ponto de energia, que pode ser um cabo. Para vocês terem ideia, o consumo é tão baixo desse equipamento que um cabo de 1,5 flexível, um cabo de 1,5, já dá para ligar o equipamento, porque o consumo é muito baixo de energia. Okay? Então, ele é ligado na tomada e na rede hidráulica. Somente isso. Então, o que nós aconselhamos? Sempre um registro. Um registro para quê? Para você não ligar direto na rede hidráulica e correr o risco de dar um problema no regulador de fluxo, ok? E você ter problemas. Então, se quiser chegar no final da tarde, fechar o registro, eu aconselho. Mas é bom sempre ter o registro, porque tem locais que a pressão é muito alta. Então você vai fechando o registro, ele está todo aberto, você vai fechando o registro. E você deixa numa pressão suficiente para atender o equipamento. Então é muito simples, rede hidráulica e rede elétrica. Possíveis problemas que possam acontecer com esse produto. Bom, esse produto, na verdade, ele só dá problema ou por defeito de fabricação ou por má instalação. Geralmente, como esse produto foi testado durante 4 anos, então é um produto que por defeito de fabricação é mais difícil acontecer algum problema. Possíveis problemas que possam acontecer da parte do equipamento: queima de motor, mas é um motor que já é fornecido há mais de 10 anos pelo mesmo fornecedor. O rolamento que é usado no nosso equipamento é um rolamento, eu não vou falar marca, mas é uma das marcas mais conceituadas mundialmente. Então, equipamento para 36 mil giros. Então, é um produto que o nosso fabricante já faz esse motor. Nós consumimos há 10 anos, mais de 10 anos deles. Mas eles fabricam esse motor há mais de 50 anos. Ok? Então, muito difícil dar algum tipo de problema. Aqui dentro é usado uma placa eletrônica, que pode sim, por uma queda de energia, por excesso de energia, ela pode queimar essa placa, ok? Porque tem uma placa que faz o sistema de automação, que é onde libera o solenoide e a água num solenoide aqui dentro, que eu vou mostrar já para vocês. Então, tem uma plaquinha eletrônica aqui dentro, ok? Então, também sujeito a dar algum tipo de problema. Aproveitando falar da placa eletrônica,
nós não trocamos a placa eletrônica. Nós sempre vamos mandar um kit. Não se troca a placa. A placa, quando vocês for trocar do cliente, vocês vão trocar a caixa toda. A empresa não fornece placa eletrônica. Nós somente fornecemos o kit. Por que isso? Para vocês devolverem esse produto para a fábrica e nós conseguimos melhorar os tipos de problemas que vêm acontecendo. Como no país, o país tem vários tipos de energia, mais fraca, mais forte, esse tipo de coisa, então nós queremos acompanhar de perto os tipos de problemas que poderão acontecer. Ok? Então, como existe uma placa eletrônica, como existe um solenoide aqui dentro, são outra coisa que poderá dar problema. Aí, simplesmente desconecta daqui e vocês vão ter uma peça sobressalente, que é essa daqui que vai trocar para o cliente. Então você recebe uma outra peça dessa. Troca a peça inteira e a peça queimada volta para a fábrica. Independente de estar ou não em garantia. Sempre é trocado o kit. Vocês receberão um kit dessa forma. Ok? A placa que tem aí dentro, que poderá dar problema, é uma placa eletrônica e um solenoide onde controla a liberação de água ou não. Outro problema muito comum, que pode acontecer no nosso equipamento, geralmente é por má instalação. Por quê? Porque o instalador não levou simplesmente um veda-rosca. Aí, o que acontece? Ele chega lá, não colocou o veda-rosca, vai dar vazamento. Ok? Então, é uma coisa básica, até é uma coisa de principiante, mas é assim que funciona mesmo as coisas. Então, nunca esquecer do seu veda-rosca. Ok? Muito importante. De extrema importância o que eu vou falar agora. Não que as outras coisas não sejam importantes. O regulador de fluxo, se por um acaso vocês um dia desmontarem, for trocar um regulador de fluxo, vocês vão olhar na parte da frente do regulador de fluxo, aqui, ele tem uma flechinha, aonde ele indica a entrada de água aqui, pelo lado direito, e a saída da água aqui pelo lado esquerdo. Se você colocar sempre ele na posição que eu estou colocando, você não vai errar nunca. Porque você coloca a parte alto relevo para frente, você vai conectar aqui a mangueira, aqui com braçadeira, apertou, perfeito. Ok? Outra coisa, eu estou fechando a água e não fecha. Por quê? Porque ele tem uma contraporca aqui. E você tem que mexer aqui, mas é muito básico, vocês vão ver, já sai travado de fábrica. Mas pode acontecer de alguma coisa não sair travado, outro problema simples que possa acontecer. Nunca trocamos em 4 anos nenhum regulador de fluxos, para vocês terem ideia. Como eu falei, um equipamento nosso, ele sai, quando ele é mandado via transportadora, ele é jogado pelo menos 10 vezes. Quando eles carregam aquilo, eles jogam no caminhão. Quando chega na transportadora, joga no chão. Depois, joga no caminhão de novo para ir para a cidade, o seu destino. Chega lá, joga no chão. Depois, joga para dentro do caminhão para entregar. Depois, joga no cliente e muitas vezes o caminhão vai vazio e aquilo vai batendo. Então, o nosso equipamento está em risco, sim, de chegar quebrado no cliente. Tem esse risco e é muito grande. Ok? O que eu queria passar para vocês devido ao transporte? O equipamento, ele tem esse disco na frente. Ele é de alumínio, esse disco. É um disco em alumínio, que é cortado a laser. Para quê? Para ele não cortar se alguém tocar no equipamento. Então não mandem fazer aí fora. Se for alguém fazer um disco desse, manda cortar a laser, por favor. Tá? Que qualquer felpa aqui pode sim cortar uma pessoa. Pode acontecer do quê? No transporte esse disco entortar. E aí o que vai acontecer? Se ele entortar, aqui é onde que recebe a água.
E a água vem, e a água, ela vai, através desse cano de cobre, ela vai até o disco. Então, o que pode acontecer? Quando você ligar o equipamento, o que vai acontecer? Pode enroscar, vai fazer um barulho ensurdecedor. O que você faz? Simples. Tira o disco, acerta o disco e ainda, se estiver enroscando, bota numa estação plana e pega alguma coisa, um ferramental, qualquer coisa chata e bate em cima que ele vai ir para o lugar. Ou pede na fábrica outro, sem problema nenhum. É muito simples. Você pega uma faca de mesa e aí vai pegar no caninho e vai dar uma entortadinha para dentro. O que acontece? Se você entortar demais, a água vai cair fora e vai pingar. Então ele tem sim, de passar uma faca de mesa, passou, é a regulagem certa. Tá? Então não pode encostar no disco, também não pode estar muito distante. É o que pode acontecer. Tá? Mas isso por uma questão de transporte. Um problema que isso sim vem acontecendo no nosso equipamento. Tá? Uma das coisas que vem acontecendo. Por que a importância do registro? Primeiro, controlar a pressão da água. Aí você pode colocar direto de uma rede hidráulica na rua, não precisa ser de caixa d'água. E outra, se você tem muita pressão e você abre o regulador de fluxo no máximo, o que pode acontecer? Poderá sim dar excesso de água. Aí o que vai acontecer? Como é que você vai saber se tem excesso de água? Quando ele condensar na grade. É sinal que é excesso de água. Então você tem que vir no regulador de fluxo e acertar. Ok? Então não tem necessidade de você abrir todo. Outra coisa. Chegou o final da tarde. Ah, mas eu tenho que fechar o regulador de fluxo? Não. Simplesmente desliga o equipamento. E mais nada. No máximo, fechar o registro. No outro dia, quando você for ligar o equipamento, ele vai dar em torno de 20 segundos e já vai voltar na mesma regulagem anterior. Então você tem no equipamento uma regulagem fixa. Entendeu? Se você quiser travar naquela regulagem para ninguém mexer, tem a porca que eu expliquei antes para vocês. Você trava onde você quer e ninguém mais mexe. Ok? Então, possível problema. Ah, está pingando, está voltando a névoa na grade. Não é defeito do equipamento, gente. Excesso de água. Eu não tenho como controlar a pressão de água neste equipamento. Não existe como controlar a pressão. Tá? Então, isso vocês têm que ficar antenados a respeito disso. Quando for usado microtubo na instalação hidráulica, vocês forem usar microtubo, existe uma peça que ela é um conector de 6 para 4 milímetros. Se você colocar essa peça no microtubo e depois você for conectar na rede hidráulica, não vai conseguir. Por quê? Porque o tubo vai torcer junto. Ok? Então isso pode dar problema de vazamento. O que você tem que fazer? Modo correto. Esquece o microtubo. Coloca-se a peça no local, aperta, e depois de conectado, aí sim, você coloca o microtubo. Acabei de colocar, ó, muito simples. Ó, não sai, você não tira mais, ó, você não consegue arrancar, tá? Então, se fizer do modo correto, não vai dar problema. Se fizer do modo... O que vai acontecer agora? Se eu for desrosquear, ó, vai rodar junto, ó. Ó o que está acontecendo com o microtubo. É o que vai acontecer lá depois. E vai dar vazamento. Então é isso. Queria agradecer, senhores clientes, ou técnicos, ou instaladores. Espero, cada inovação, eu poder estar aqui explicando para vocês. E então eu quero, muitas vezes ainda, fazer vários vídeos, porque é sinal que nós estamos melhorando o nosso produto. Obrigado.